sua vida de forma natural. Nós da Nação Verde vamos mudar o seu astral. Deixa o vento te levar, a gente pensa em você. A Nação Verde cuida e rega seu Boa tarde, pessoal. Tarde. Ótima tarde. Nossa, gente, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar... Eu só vim aqui pedir uma boa tarde. Boa tarde, pessoal. Agora vai. Bom, obrigado, Fabi, o pessoal do Minds, eu não conhecia, sou franco, estudar um pouquinho para vir falar com vocês. Não conhecia o grupo de vocês. Mas hoje eu vim aqui e aí eu aprendi o que eu estava perdendo, né? Porque é muito legal. Realmente é difícil reunir 200 pessoas, é verdade. Você, num evento para 200 e ter 200, é verdade. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado, Fabi, pelo convite, né? Eu não sei se o Dr. Dan já foi, mas muito obrigado, porque hoje eu aprendi algumas coisas legais para o meu ramo de atuação. Foi muito legal. Queria depois aprender um pouquinho mais profundamente sobre a história da TPM. É que eu sou casado, né? Então, seria importante. Mas ele falou uma coisa aqui importante mesmo, porque a história que eu vou usar para ilustrar o que eu vou dizer para vocês hoje, começou com uma história que ele contou aqui, né? Que aconteceu com a minha mãe. Então, eu vou contar essa história para ilustrar como é que a Nação Verde nasceu, e ele falou uma coisa importante aqui que eu acabei aprendendo na prática, né? O que ele explicou na teoria aqui. Aprendi na marra, né? Então, pessoal, tem gente que fica nervosa para falar, né? Eu também fico nervoso para falar, só que eu fico nervoso para chegar logo, ao contrário de alguns. E, normalmente, eu sou chamado para mostrar a minha história, né? Como é que a Nação Verde nasceu. É muito comum isso. Eu vou no Brasil inteiro, vou nas universidades, eu acho muito legal. Mas, quando eu estudei sobre vocês, eu mudei minha apresentação. Não é verdade mesmo. Mudei minha apresentação, sabe por quê? Porque a minha intenção aqui hoje não é contar a minha história. A minha intenção hoje aqui é o seguinte, eu queria que chegasse logo a minha vez, para poder dizer para vocês tudo que eu tenho para dizer. E se pelo menos uma pessoa das 200 pegou uma palavra, uma frase, ou alguma historinha que eu contei, e aquilo inspirou ela, mudou a vida dela, o rumo dela, então aí eu consegui cumprir a minha missão aqui hoje. E é isso que eu vim tentar passar aqui para vocês. Beleza? Então, a pergunta que eu trouxe para vocês aqui hoje nós estamos em 2017, não é isso? E a pergunta para 2017, o que significa ser bem-sucedido? O que significa isso? Porque se eu perguntar para uma pessoa daquela ponta e uma pessoa lá daquela ponta, vocês concordam comigo que elas vão ter perspectivas diferentes? É uma coisa bastante intangível às vezes, né? Bom, tudo bem, mas não é porque é intangível que a gente não pode chegar a um acordo. Então, com as histórias que eu pretendo contar aqui, a gente pretende responder isso no final. Eu estudei um pouquinho sobre vocês e descobri que todos são empreendedores, né? Bom, então, levanta a mão para mim, por favor, quem tem mais de 5 anos de empresa? Olha, bastante. Caramba, bastante. Isso é bastante. Mais de 10? Eita, bastante. Olha, vocês estão batendo o recorde das minhas palestras, gente. Mais de 15, vamos lá. Ué? Era para ter menos. Mais de 20. Eita. Agora eu já acho que não dá para ir de 5 em 5, vai. 22. Vocês estão mentindo, gente. 23. 24. 25. 26. Tem gente ainda? 26. 30. Alguém abaixa a mão daquele cara que acho que ele não entendeu a piada. É sério mesmo? Acima de 30? 35? 40? 49? 39? 39? Ô, coitado.
Gente, não merece salva de palmas, não? 39. Rapaz do céu. Era para você estar aqui, não eu. E eu estou com 26 anos de empresa. Mas esse projeto da Nação Verde, ele tem 5 anos. Né? E aí ele começa quando eu já era um empresário bem-sucedido. Né? Então, a minha história ela começa lá atrás, né? Um rapaz bem de periferia mesmo, aquele cara que fez carrinho de rolemã, né? Aquele cara que não via a hora de chegar a chuva para a gente deitar nas corredeiras na rua, tomava água da chuva, raramente ficava doente, tinha que criar seus próprios brinquedos, né? Nunca escolheu um tênis, nunca escolheu. O tênis é o que a tua mãe trazia da feira, e só depois que o dedão estava de fora. Né? Então, eu sou esse cara, né, esse garoto de rua da periferia, eu fui esse cara. Né? Como eu tenho certeza que muitos aqui foram, né, também. Ou não. Né? Mas essa é a minha história que começa lá atrás, com meus pais trabalhando, um em 2 empregos, e o outro, minha mãe trabalhando em 2 empregos, meu pai sendo autônomo, depois eles montando a empresa deles, procurando ser empreendedores, e eles foram empreendedores por 35 anos, juntos, na mesma empresa. Os 2 proprietários, 50-50. E aí eles se aposentaram, venderam a empresa e se aposentaram. Então, a minha adolescência eu passo com os meus pais sendo empresários, né? E aí, com 17 anos, eu pedi ajuda para o meu pai, para ele ser fiador, porque eu tinha 17, na realidade 16 para 17, e aí eu tinha cara, sei lá, de 12 anos de idade, cara. Porque ninguém me levava a sério. Aí, de tanto eu ensurnar meu pai, ele foi lá e fez vai no cartório e faz aquela emancipação, né? E aí eu consegui ter cartão de crédito e consegui trabalhar. E aí meu pai foi visitar minha primeira empresa com a minha mãe, que era eu e eu, né? Num fundo de quintal. E aí meu pai, pela primeira vez, fez aquele gesto, né? Vai dar certo. Vai dar certo. E minha mãe, com a famosa frase dela, né? Muito legal, hein? Olha, parabéns, mas se não der certo, você sabe que lá em casa sempre vai ter um lugarzinho para você, uma comidinha, sempre vai. Eu não sei se ela fazia aquilo de propósito, se era você entendeu? Se era para me assustar, para me motivar, eu não sei. Eu sei que por mais 2 ocasiões onde eu criei empresas, eles iam lá me visitar e meu pai levantava o polegar, olhava assim e falava, legal, vai dar certo. Minha mãe olhava para mim e falava, que legal, olha, parabéns, viu? Se não der certo, fica tranquilo. Você sabe que lá em casa é simples, né? Mas sempre vai ter um lugarzinho para você, né? Uma comidinha para você, um cantinho para você ficar. Meu, quem é que quer voltar para a casa da mãe, né? Depois de ser empresário? Dificilmente, né? Então, eu acho que minha mãe fazia de propósito. Ela fala que não, né? Mas eu acho que ela fazia de propósito para me motivar, só pode ser. O fato é que, quando eu já tinha 16 para 17 anos como empresário, eu tive uma notícia, e justamente com a minha mãe. Né? E essa notícia ela veio num momento em que, pela primeira vez, eu descobri uma fragilidade minha, porque eu era um empresário bem-sucedido. Eu estava com 4 concessionárias de moto e eu tinha uma 5ª empresa ainda, com um sócio. Né? Então, eu fui um cara que fez R$1 milhão antes dos 30, sabe? Sabe aquele cara que, quando isso não era moda? Então, eu fui um jovem bem-sucedido, né, razoavelmente cedo. Né? Então, quando você faz isso, você começa a acreditar que você é super-herói, que você tem superpoderes, e você não acredita que você tem limitações. E aí vem uma doença para mostrar para você que você não é tudo isso. Né? E aí vem junto com a minha mãe, e aí ela fez uns exames, e aí veio pólipos, né? E aí foi nesse momento que eu descobri que minha mãe ficava, às vezes, 5 dias sem ir ao banheiro. Lembra da palestra? E aí, que é uma coisa normal, né? Como é que você chama? Silmara. Tudo bem? É uma coisa que nós nunca vamos fazer, né? Tudo bem, Silmara? Você foi no banheiro hoje? Foi? Foi. Número 1 ou número 2? Então, ninguém faz essas perguntas, né? Então, o que acontece? Aí eu falei, mas espera aí, eu tenho irmãs gêmeas. E aí eu cheguei nas minhas irmãs, eu falei, vocês têm esse problema da mãe? E elas tinham.
né? E ninguém sabia, porque isso não se fala, né? E aí, esse problema da minha mãe trouxe os problemas de pólipos, né? Cancerígenos que dá ocasionalmente, porque às vezes essas pessoas, gente, elas vão viajar, por exemplo, ficam uma semana sem ir no banheiro. Como é que pode, né? Então, é óbvio que isso daí não pode acabar bem, né? Então, foi aí que eu, conversando com pessoas que me levaram a um network que eu não tinha, conhecendo médicos e terapias e várias formas, né, de tratamento, conheci médicos que me apresentaram produtos que eram importados dos Estados Unidos na época. Só para vocês se situarem, a gente está falando de 2007. Quando eu fui visitar esse médico, ele falou assim para mim, o doutor Eduardo Gomes de Azevedo, que é meu médico até hoje, ele era o médico do Ayrton Senna, né? É o médico do Pelé, e é médico do João Dória, prefeito de São Paulo, e é um cara que tem um peso, né? Quando um cara tem esses pacientes, ele tem um peso forte, né, gente? E aí ele falou assim para mim, ele falou uns palavrões para mim. Ele falou, o primeiro palavrão que eu escutei em 2007 foi assim, orgânico. Aí depois ele falou uns outros palavrões do tipo, sem glúten. E aquilo não é como hoje, né? Então, era difícil entender, interpretar, e eu comecei a frequentar esse network, né? E a entender isso, como funciona. Eu falei, olha, eu vou tentar essa macumba vegetariana aí, vamos tentar. Vamos trazer dos Estados Unidos. Eu sempre fui muito extrovertido. Um dia eu cheguei na matriz da minha concessionária de moto, brincando, eu devia ter 35 funcionários mais ou menos, brincando, eu disse assim para eles, olha, se esses negócios aqui que der certo aqui, ó, que eu estou trazendo dos Estados Unidos, der certo com a minha mãe, vocês vão ficar todo órfão, porque eu vou vender isso aqui, brincando, sabe? E eu vou fazer isso aqui no Brasil, brincando com eles. Só que, de fato, eu fiz uma promessa, que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar aquilo no Brasil. De fato, eu fiz essa promessa, né? E, passados 6 meses, com toda a reeducação alimentar, minha mãe fez mais um exame e ela estava bem. E depois fez mais 6 meses, um outro exame obrigatório, e ela estava realmente bem. E aí eu fui cumprir minha promessa, né? E cumprindo essa promessa, eu fabriquei o nosso primeiro produto, que na realidade, eu nunca tive intenção de fazer a Nação Verde, na realidade esse nome nem existia. Nós tínhamos a concessionária de moto principal, tinha um espaço vago em cima, no primeiro andar, e eu então fui cumprir minha promessa, comecei a fabricar esse produto no Brasil, que é um suco de aloe vera ou coisa parecida, é um gel praticamente, né? E aí comecei a vender isso, pessoal. Comecei a vender isso e as pessoas começavam a chegar, me pagar, voltar, me pagar de novo, e me abraçar. Falar, obrigado. Né? Ah, Ricardo, eu trouxe a Fabiana. A pessoa me pagava, me abraçava e ainda trazia um amigo. Eu posso falar isso para vocês, vocês podem chamar ok, falar, não, ok, gratidão. Não é assim? Gratidão é o obrigado gourmet, vocês sabiam? Do combo do bem, depois eu explico. E aí, simplesmente, eu comecei a pensar, gente do céu, será que dá para viver disso? Dá para viver com isso aqui? Porque as pessoas são agradecidas, me dá dinheiro e é agradecido, passava o cartão e ficava agradecido. Gente, eu estava no primeiro andar, né? No térreo, porque no primeiro andar a gente vendia vida, né? No térreo, as pessoas morriam, né? Gente, hoje a gente ri disso, mas é real, né? Então, assim, era um choque cultural muito grande mesmo. E aí, as coisas estavam assim, dentro da minha cabeça, e um conflito muito grande, né? Porque eu já estava há 17 anos num ramo, e estavam as coisas caminhando, só que 4 meses depois veio o assalto. O terceiro assalto na minha maior loja, e infelizmente nesse assalto eu tomei um tiro e quase faleci. Eu fiquei no hospital 3 dias. Eu posso até dar um curso de vendas para vocês, ensinando como é que é morrer. É verdade. Porque a maior parte das pessoas acredita que vai estar viva amanhã. Mas de onde você tirou essa certeza? Não tem essa certeza, né? Por vários fatores. Então, olha só, olha o que aconteceu. Quando eu voltei do hospital, em 8 meses, eu vendi tudo.
eu vendi 4 concessionárias de moto, eu me divorciei, eu vendi 3 carros, eu vendi um imóvel, e eu comecei um negócio do zero, sem saber absolutamente nada dele. Nada. Eu só sabia que eu tinha que fazer algo com uma palavrinha nova, com um blog que eu criei chamado Capitalismo Sustentável, que hoje chama Capitalismo Consciente, é a base da minha historinha de hoje. Eu só sabia que eu ia fazer algo com propósito. Porque como é que se começa as empresas? Muitas vezes começam empresas, né? Muitas vezes começam empresas assim, o vizinho do cara chega com um carro novo do ano, um carro caro, um lançamento, e aí o cara fica de olho no vizinho e fala: oi, tudo bem? Você trabalha com o quê? Aí o cara fica interessado e monta um concorrente, pronto. Então, essa é uma motivação, né? Muito embora é um exemplo extremo, muitas vezes as empresas começam sem propósito, infelizmente a maioria. Não digo que isso seja errado necessariamente, as pessoas precisam sobreviver, tudo bem. Mas é que é difícil você manter algo de longo prazo e ser feliz sem propósito. Então, assim, propósito, para deixar uma ilustração mais clara para vocês, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, qual que é a sua unidade básica, assim? O que é aquilo que você mais preza na sua vida? Né? E aí, alguém vai falar família, o outro vai falar saúde, cada um vai dar uma resposta, mas né, não são tantas respostas diferentes assim. Mas uma coisa eu garanto para você, presta atenção, uma coisa eu garanto para você, você não vai responder para mim: a coisa mais importante da minha vida é o ar que eu respiro. Você não vai responder isso, mas devia. Ué, se você não tivesse o ar para respirar, o que ia adiantar família, saúde? Olha que engraçado. Mas você não está errado. Por que você não está errado? Porque a sua unidade básica, aquilo que você mais precisa para sobreviver, não pode ser o seu objetivo, não pode ser o seu propósito. Então, quem respondeu aí na sua cabeça, aquele que respondeu família, saúde, não importa, você está certo, porque é o seu propósito. Porque já pensou se o seu propósito fosse respirar? Ué, você teria um propósito de ameba. Não, para ameba basta respirar. E aí a noção de propósito que eu resolvi explicar é desse jeito. O propósito da sua empresa não pode ser o dinheiro, assim como o seu propósito não pode ser o ar. Ficou claro? Pelo jeito, sim. Gostaram dessa? Pega para vocês. Legal? É isso que eu quero que você grava. Quando você quiser, poxa, mas... Ricardo, eu preciso descobrir o propósito de uma coisa que eu já gosto de fazer, mas eu preciso descobrir o propósito disso. Então nós vamos ver alguns formatos aqui que eu alterei na minha apresentação, não só para você entender a história, mas agora para explicar como é que eu fiz lá dentro da empresa, porque de repente pode ajudar alguém, né? Então, a primeira coisa que a gente colocou, além do propósito, foi energia, muita energia nas coisas. Para nós, não ia adiantar eu vender um produto para a pessoa sem eu saber as origens desse produto. Então, começou a via sacra, onde eu coloquei muita energia e muita determinação, onde eu visitei comunidades, essa foto é real, né? Isso aí eu estou na chegada do Ver o Peso, lá em Belém do Pará, onde eu fazia uma logística interessante, que era carro, moto, bicicleta, canoa, né? Eu tenho uma história muito interessante, que eu estou numa canoa com 2 índios, né? E eu fui visitar algumas comunidades que forneciam as coisas. Para nós, não adiantava o produto ser orgânico, porque se ele for orgânico e estiver sendo feito de mão de obra escrava, tudo bem. É orgânico. Pode ser orgânico e ser feito por crianças no meio do mato. Então, para nós não ia adiantar. Então, desde o nascimento da empresa, a gente sempre prezou a visita nos fornecedores e entender a cadeia de suprimento, né? A gente sempre quis poder falar com propriedade das nossas coisas. E hoje eu vejo quanta loucura eu fiz, cara, porque uma vez, já depois de ter feito visitas, e depois que eu cheguei em Belém, é que um médico indigenista falou para mim: e aí, Ricardo, você tomou a vacina da varíola? Oi? Cara, fui para o meio da selva amazônica sem vacina, cara. As loucuras que a gente acaba fazendo, eu sei lá, acho que Deus protege os malucos, cara. Sério mesmo. Porque
quando você volta à fita, acho que vocês aqui também já devem ter passado por isso, né? Quando você volta à fita, você se pergunta, fala, nossa, que maluquice. Parece que Deus protege, né? Essas atitudes, né? Ingênuas, né? Às vezes inocentes, né? Então, uma coisa que sempre foi legal para a gente era saber a certificação, saber os fornecedores, como é que essa mercadoria chega para a gente, né? Uma outra coisa muito legal para nós era que, quando eu estava comprando aquelas coisas, né, que eu estava levando as coisas para casa e entendendo o que era uma reeducação alimentar, eu chegava nessas lojas de produtos naturais, e essas lojas, elas pareciam farmácias, só que de um outro jeito. Mas, assim, eram ambientes desagradáveis, né? Não queria usar esse termo, mas eram ambientes... Eu vinha do mercado de moto, a coisa era muito competitiva, então os atendimentos eram sempre muito bons. Então eu chegava nessas lojas e o pessoal era meio pode crer, sabe? Sabe o combo do bem, sabe? Ah, eu prefiro bicho que gente, eu abraço árvore, e sou vegetariano ou vegano. Então. Gente, ser vegetariano ou vegano, ou preferir bicho que gente, ou abraçar árvore, não canoniza ninguém. Então, eu acredito realmente que, assim como um corpo não vive sem a energia espiritual, eu entendo que, se você tem um talento e quer transformar num dom, quem entende disso aqui? Por exemplo, quem pode explicar melhor? Eu encontrei uma explicação a respeito disso. O que é dom? Né? Eu encontrei uma explicação para mim. Vou dividir com vocês. Olha só, vê se faz sentido para vocês. Eu tenho para mim que um talento não é meu. Se alguém disser que é aqui e conseguir me provar, eu acredito que, no meu caso, foi Deus que me deu. Muito embora você te dê o direito de chamar Deus de qualquer outra coisa. Tudo bem. E eu entendo que dom é quando você pega aquele talento e entrega. Entendeu? Então, o dom passa a ser mais ou menos o seguinte: eu tenho um talento, estudo a respeito, treino bastante, né? Faço muito esforço e te entrego algo, sendo um produto ou uma prestação de serviço. No momento em que eu modifico a sua vida, modifico a sua experiência de vida através desse meu talento, então aí eu tenho um dom. Né? Colou? Que em inglês chama de gift. Né? Algo que você realmente construiu, entregou, mudou a vida daquela pessoa. E naquele momento em que eu vendi absolutamente tudo e coloquei isso na mão de Deus, né, para traçar um novo rumo na minha vida, eu cunhei um termo chamado mensageiro. É um termo mais ou menos assim. We bridge, em português seria, nós somos a ponte. Então, seria uma empresa que não ia vender nada. E até hoje a gente tenta não vender nada. Seria uma empresa que quer vender informação. Seria uma empresa que quer levar você daqui, do ponto A para o ponto B, aquele ponto que você quer chegar. Eu tenho para mim que a nossa empresa... eu brinco com as pessoas da minha empresa dizendo que o dia que, por exemplo, no caso do emagrecimento, no dia que inventarem um aplicativo onde a pessoa aperta um botão e emagrece, nunca mais ela compra produto nenhum. Por quê? Com essa finalidade. Por quê? Porque a pessoa não quer o produto. Ela quer arrumar um namorado. Arrumar uma namorada. Ela quer ser considerada ou considerado. Ela quer, né, tá bem na fita. Ela quer estar, né, com a autoestima legal, né? Ela quer ter uma autoestima adequada para, né, os objetivos dela. Ela quer, enfim, ela quer um objetivo. Ela não quer exatamente aquele produto. Então, a sua função é explicar para ela como que ela conseguirá viver com aquilo, com aquele produto, e atingir aquele objetivo. Essa é a ideia. E a ideia da ambiência, tanto no digital quanto no físico, pessoal, é que pela primeira vez no Brasil, a gente fez algumas maluquices, que o jurídico pega no nosso pé até hoje, da nossa empresa. Então, nós começamos a nos expandir por franquia e criar uma ambiência dentro das lojas simples, agradável e muito simpática até hoje, onde as pessoas conseguiriam gostar de ir. Porque quando a pessoa ouve produtos naturais, você está aqui, né?
Você fala assim para ela, produtos naturais. E ela ouve assim, ó, ruim, caro, feio, só vou se meu médico mandar. Né? Então, a gente precisa de uma comunicação que seja, olha, não, natural é bom, pode ser muito bom se for feito com amor. Pode ter um preço justo se for bem administrado, se tiver uma boa gestão. Né? Pode ser muito bonito se for feito por pessoas que gostam, que amam o que está fazendo. E não, o seu médico não precisa ter mandado você aqui, porque nós vamos ensinar você como fazer para colocar isso na sua vida. Entendeu? Ao invés de você ter uma empresa mostrando o que você faz, você tem uma empresa mostrando o porquê você faz. Pegou? Espero que tenha ajudado alguém. Beleza? Muito bem. Nas funções digitais é a mesma coisa. O nosso jurídico não queria que as nossas lojas tivessem Facebook próprio. Eu falei, mas não interessa. Se eu aceitei o cara como um líder, se eu aceitei o cara como sendo uma pessoa que vai trabalhar conosco, então esse meu filtro tem que ser bom o suficiente para eu poder confiar nele. Como ter um negócio baseado no amor, na dedicação e na confiança, e não no medo e no estresse. Então, nós liberamos Facebook e Instagram para todo mundo. E aí criamos um programa de rádio dentro da empresa ao vivo, onde toda segunda-feira ao vivo, para o Brasil inteiro, nós divulgamos as melhores práticas e como se posicionar, ensinando eles a se posicionarem direito. Foi isso que nós fizemos. E para esse fenômeno, nós demos o nome de ambiência. Criar uma ambiência em que as pessoas percebam e possam progredir. É isso. Ok? E quanto aos investidores, é exatamente aquilo que eu disse. Né? Se você vai aceitar investidores na sua empresa, então você tem que fazer um bom filtro para poder confiar neles. Eles precisam ter, minimamente, uma estrutura, uma cadeia de valores que sejam semelhantes à da cultura da sua empresa. Então, se eles tiverem, o atrito será mínimo. Não é não ter atrito, eu não vejo um problema com atrito. Eu acho que sem atrito as coisas não crescem, acho que é necessário atrito mesmo. Mas eu vejo que é um problema muito sério se você tiver pessoas que concordam com você o tempo todo. Você já pensou? Eu imagino até que o inferno seria alguma coisa muito parecida com isso. Ó. Você fala qualquer coisa e todo mundo fica assim. Ó. Você já pensou? Qualquer coisa que você fala, está todo mundo assim. Ó. Você pensou que inferno? Né? Então precisa, acho que para você ter crescimento, você precisa ter algum incômodo. Né? Eu sempre digo assim, que no limite mesmo, o seu inimigo é um idiota, ou o único idiota, porque nem tua mãe faz isso. O inimigo, às vezes, é o único idiota que pensa em você 100% do dia. Então, às vezes, o inimigo é o cara que mais gosta de você. Basta você saber filtrar e ouvir. Tira o conteúdo emocional, vê o que ele está falando, se tem um fundinho de verdade, e usa isso para progredir. Muito bem. Um assunto polêmico na nossa empresa, que faz com que a gente seja chamado em algumas universidades, eu fui na 4ª maior universidade do país falar sobre esse tema, é sobre como montar uma empresa sem hierarquia. Então, nós montamos realmente uma empresa sem hierarquia, e eu me apresento até hoje como fundador da empresa. Nós temos 32 lojas e temos mais de 2.000 distribuidores e não temos presidente nem diretor até hoje. E a gente tem aí 4 funções, e são níveis hierárquicos que agregam dinheiro, agregam status, mas não agregam poder. Então, para nós, na nossa cultura, nós não contratamos ninguém para ter que olhar. E nesse formato, ainda que seja a faxineira, ainda que seja qualquer pessoa da empresa que chamou a atenção de alguém por algo que é público e declarado como certo na nossa empresa, não importa quem é essa pessoa que foi chamada a atenção, ela tem que executar. E isso não é fácil. E não foi fácil. Nós somos um tipo de empresa que é considerada empresa lado B. Né? E quando você vai prospectar, recrutar, você vai prospectar no lado A. Então, comportamentos que são aceitáveis em ambientes comuns,
são comportamentos tóxicos em ambientes saudáveis. Então, às vezes, simplesmente as pessoas não percebem. Mas se você tem um ambiente saudável, um comportamento comum, às vezes, não é bem-vindo. Não é porque está todo mundo fazendo o que está certo. Né? E a gente leva isso muito em consideração. Então, esse é um dos pontos mais polêmicos. Para isso, a gente teve que criar todo um processo de pesquisa no recrutamento. A gente teve que criar questionários próprios. Nós tivemos que mudar a estrutura de contratação existente para poder contratar uma pessoa cujo perfil psicológico pudesse estar aderente à nossa cultura. Ficou claro isso? Às vezes, você tem um padrão cultural como líder, e você tem uma empresa que você, querendo ou não, sabendo disso ou não, aquela empresa ela representa muito você. Então, se você contratar pessoas com valores muito diferentes da cultura da sua empresa, é claro que em algum momento isso não vai dar certo. Beleza? Tudo bem. E como é que a gente monta uma empresa sem hierarquia? A gente monta ela em células. Eu montei ela com células, olha só. Para ter montado a primeira empresa dessa seara no país, Omnichannel, que é uma empresa que possui, além do varejo, a venda direta, aquilo que a Natura, que a Herbalife faz, nós temos também. Chama Nação com Você. E nós temos também a loja online, que é o e-commerce. Pela primeira vez no Brasil, pessoal, as pessoas puderam comprar um produto natural, um produto de uma empresa que queria pregar a sustentabilidade na prática, e pela primeira vez no Brasil, depois de 2 anos de tentativas e fracassos, enfim, depois de 2 anos tentando, a gente conseguiu. A gente conseguiu criar um sistema, uma unidade de TI, que conseguia mandar a mercadoria para a casa do cliente, da loja mais próxima da casa dele. E isso fez muita diferença para a nossa empresa. Foi muito legal. Mas custou 2 anos de trabalho. E agora, essa semana, eu venho de uma maratona gigante de horas de trabalho, porque agora a gente deu um outro passo gigantesco na empresa com relação à unidade de TI. Jamais descuidem da tecnologia na empresa de vocês. Jamais. Porque no futuro, todas as empresas serão de tecnologia. No futuro, eu digo, futuro próximo. Então, precisa tomar muito cuidado. Tudo aquilo que você pode fazer para automatizar o seu trabalho, de forma que coloque as pessoas na criação de valor, você tem que fazer. Tudo aquilo que você puder automatizar. E aí eu quero que você grava mais uma coisa. Grava isso que eu vou falar aí. Se já tiver ok para você, ótimo. Você pensa como eu. Se não, presta atenção no que eu vou falar para você. Olha só. Você, quando se comunica com uma pessoa, em relação ao cargo, aquilo que ela desempenha, presta muita atenção. Se ela agrega valor ou se ela cria valor. São coisas diferentes. A pessoa não pode chegar num ponto onde ela não é boa o suficiente para permanecer no trabalho e nem é ruim o suficiente para ser mandada embora. Você não pode permitir que isso ocorra. Então, é bom dar feedbacks para que essa pessoa trabalhe na criação de valor, naquilo que cria valor para a empresa, e não naquilo que agrega valor, porque ela vai estar agregando valor, porque foi isso que ela aprendeu. Se ela fez uma faculdade, foi isso que ensinaram para ela. Se ela fez até o 3º colegial, foi isso que ensinaram para ela. Se ela trabalhou no concorrente ou em outras empresas, foi isso que ensinaram para ela. Ela tinha que estar sempre sendo vigiada. E isso não é bem-vindo. As pessoas precisam trabalhar com inteligência de negócios. Uma coisa que eu estava estudando sobre o MBM, o Minds, né, que eu achei muito legal, quando eu estava pesquisando, lendo escola de negócios, se eu não me engano, eu vi. Eu achei aquilo muito legal. Eu falei, nossa, escola de negócios. É isso mesmo. Muito legal. Porque é fundamental ter a palavra negócios. Empreendedorismo. Gente, o ano passado eu fui numa faculdade, numa universidade, não quero nem falar o nome, uma das mais consideradas do país, num auditório com 1000 alunos. 1000. E eu pedi para levantar a mão quem tinha tido uma empresa ou alguma iniciativa empreendedora. Ninguém levantou a mão. Vocês têm noção? Adultos de 20 e poucos anos de idade, ninguém teve uma iniciativa empreendedora. Eu, como fiz uma faculdade e fiz duas outras extensões, fiz 3 faculdades, eu sei, né? Convivi.
Aí chegou uma hora que eu falei assim, peraí, cadê a menina da trufa? Cadê o rapaz que vende aquele sanduba cortado em triângulo? Daí uma menina levantou, eu vendo trufa. Falei, pronto, você é uma empreendedora. Putz, salvei o dia, sei lá. Cara, ninguém levanta a mão. Olha que perigo isso. Que país que nós estamos criando, gente? Né? E aquilo, eu falei, só naquele ponto da minha apresentação, eu entendi por que o reitor me chamou. Ele sabe disso, que isso está acontecendo. Por isso ele estava chamando empresários lá. Gente, isso sabe? E aí você fala, Ricardo, tudo bem, mas nós já somos empresários aqui. Então, gente, mas olha só. Venderam para essas pessoas que eles têm que ser funcionário público. E pior, olha só isso, ó, pior, venderam para essas pessoas que existe o patrão e o empregado. Venderam para eles que existe isso. No capitalismo consciente, a gente tem uma figura chamada de intraempreendedor. Lembra dos testes psicológicos que a gente faz? O que a gente faz? A gente tenta, nesses testes, pegar se aquela pessoa tem iniciativa, proatividade, que se chama no lado A, né? E a gente chama de intraempreendedorismo. Seria mais ou menos o seguinte, o cara ser dono dentro de uma empresa, ser dono dentro da empresa dos outros, entendeu? Porque tem esse perfil. Existe esse perfil. Não é que o cara, eu sou frustrado, porque eu sou empregado, então o patrão é mau. Tem esse papo. E é horrível isso, cara. Né? E, inclusive, fala que o patrão tem vida boa. O cara não tem a menor noção, né? Enfim, mas é o que vendem. Né? E, para político, isso é um prato cheio, né? Dividir para governar, isso é um prato cheio. Como esse assunto, hoje em dia, até não cola tanto, até porque, eu vou até te dar minha versão, por que esse assunto não cola tanto hoje, eu vou explicar para você por quê. Porque hoje as empresas evoluíram tanto, principalmente as empresas do lado B, mas as empresas no geral, que a empresa onde o cara vai trabalhar é melhor que a casa dele. É bem capaz que ele coma melhor na empresa, é bem capaz que ele tenha uma cultura melhor na empresa do que a que ele recebeu dos pais, é bem provável que ele tenha uma empresa, um ambiente melhor do que o da casa dele, é bem provável que ele tenha amigos melhores na empresa do que os que ele construiu lá na vila dele. Então, as empresas viraram lugares muito bons, cara. Eu tenho empresas como a minha, empresas de amigos meus, que são lugares fantásticos, cara. Então, como é que você vai ficar falando mal? É difícil falar mal de empresas boas. Então, não cola, como não cola, hoje eles estão dividindo de outras formas, né? É branco contra preto, né? Rico contra pobre, hétero contra homem, enfim, aí não para mais de criar divisão, né? E uma coisa que a gente toma muito cuidado dentro da nossa empresa, para não deixar esse tipo de cultura entrar na nossa empresa. A gente realmente vigia bastante. Então, é uma coisa que a gente fala muito lá dentro. E as outras 3 células é logística, comunicação e ADM, que é a gestão. A ADM é compras, financeiro, né? Então, são as 6 células de trabalho. Em cada célula de trabalho dessa trabalham de 4 a 5 pessoas. Então, nós temos aí uma empresa sem departamento. E muito pouco ou nada hierarquizada. Foi assim que a gente montou a Nação Verde até hoje, e hoje são mais de 300 e poucas pessoas dentro desse processo de gestão. Então, eu posso dizer para você que depois de 5 anos, funcionou. Não é fácil, mas funcionou. Muito bem. Então, como é que a gente faz para trazer uma consciência melhor para o negócio? Os objetivos materiais são legais, né, pessoal? Não é legal você trocar de carro? É legal, não é? Trocar de casa é legal? É gostoso. Não, trocar de telefone é gostoso, né? Não, é legal, tudo é legal. Mas, depois que você trocou de telefone, 3 ou 4 meses depois, o que acontece? De carro, de casa. De casa é interessante, né? Porque você fala, o que eu fui fazer, né, meu? Para limpar isso aqui agora, cara? Né? Porque tudo traz responsabilidade, né, gente? Não é assim? Então, se a gente não criar algo, uma empresa ou algo que a gente realmente quer entregar como um negócio melhor e pensar em outros termos, né? Aí você fala, eu estou entendendo, vamos pensar no ganha-ganha. Eu falei, não. Porque olha o que acontece com o ganha-ganha. Eu ganho, você ganha. Nossa, né? Como é que você chama? Daniel.
O Daniel aqui, vamos fazer um negócio ganha-ganha. Olha que legal isso aqui. Eu e o Daniel fizemos um negócio ganha-ganha. Mas ela, ó. Então, um negócio bom deve ser um negócio assim, ó. Ganha, ganha e ganha. O negócio ganha, ganha, ganha seria uma coisa melhor para todos nós. E nem sempre é possível você fazer isso. Então a gente tem que pensar e repensar o nosso negócio para que tenha um objetivo muito bacana em termos de ganha, ganha, ganha. Quer dizer que se eu e o Daniel ganharmos, mas aquele rio ficar poluído, tudo bem? Não, porque em termos de ganha, ganha não está resolvido. Então, eu ganhei, ele comprou, eu entreguei, ele ficou satisfeito, ele cumpriu com o objetivo que ele queria, então tudo bem? Não preciso saber de onde veio. Não preciso saber o que vai acontecer com o resíduo daquilo. Então, essa preocupação é interessante. Às vezes, com um mínimo de esforço, você consegue ganhos notáveis. A gente prometeu, para a pessoa que faz a logística de entrega para as nossas lojas, que a gente daria 50 centavos para ele, se ele trouxesse cada caixa de volta. Porque a gente já tinha tentado de tudo que os manuais falam que é bacana de fazer. Do marketing. Nunca funcionou nada. Tudo começa, nunca termina. É tudo muito lindo no livro. Quando eu cheguei para o cara, eu falei assim, é o seguinte, tem que ser um negócio. Quando nós prometemos 50 centavos para cada caixa que ele trouxesse, adivinha o que começou a acontecer? Milagrosamente, as caixas, precisamos encontrar um meio de resolver. Precisamos encontrar um meio de resolver. E às vezes o meio de resolver não está só no nosso ganha-ganha. Porque até então o ganha-ganha estava rolando. Faltava um outro ganha. Beleza? E você só consegue fazer isso com a integração de stakeholder. Eu detesto esse nome stakeholder, até porque stakeholder, não lembra aquele sanduba do Burger King? Dá um stakeholder, uma coca. E pior que eu ponho stakeholder ali, porque eu não consegui uma tradução melhor. Porque a tradução que eu consegui é péssima. A tradução que eu consegui de stakeholder é a parte interessada. É feio, né? A integração da parte interessada. Então, stakeholder é todas aquelas pessoas que estão interessadas em algo ali, que nós estamos comercializando, discutindo. Isso seria o stakeholder, né? Então, se você conseguir integrar essas pessoas com propósito, a ideia não vai precisar ficar vindo só da sua cabeça, você entendeu? Se está todo mundo unido num propósito, os caras podem te dar ideias como esta. E é sempre assim, a gente tem uma frase lá na empresa que é assim, a melhor ideia simples muda tudo, e não importa de onde ela veio. A gente tem essa frase lá na empresa. Né? E para a gente fazer isso? Gente, dá para fazer uma empresa consciente, mais consciente, sem uma liderança consciente? Uma apresentação que eu fiz em Campos do Jordão, eu tinha falado para as pessoas que a maior viagem que eu fiz na minha vida, a viagem mais longa que eu fiz na minha vida, foi de 45 centímetros. Ou nem isso. E as pessoas falam, como? Sim, porque ela foi daqui, ó, até aqui. Então, essa viagem que você faz daqui até aqui, é realmente a viagem mais longa que você vai poder fazer. Onde você para de pensar apenas com a cabeça e usa o coração também para tomar decisões. E procura um equilíbrio entre isso. Porque quando você faz isso, você vai ser um líder mais espiritualizado, você vai ser um líder mais emocionalmente equilibrado e vai poder tomar decisões melhores. E vai fazer com que as pessoas se engajem e lutem por aquela causa que você propõe. Então, sem liderança consciente, não há muito o que ser feito, pessoal. Tudo começa com o líder. Tudo começa conosco aqui. Tudo começa com a gente. Tudo começa com você. Não vamos esquecer da nossa pergunta, né? Nossa pergunta era o que significa ser bem sucedido. Não era essa a pergunta? Legal. Não vamos esquecer dela. Muito bem. E lá embaixo, acho que não dá para vocês lerem, pessoal. Muito bem. Então, aí embaixo está escrito cultura e gestão consciente. Você vai bolar seus planos, né? E aí você faz todos aqueles planos. E se você não parar para analisar friamente se aquilo condiz com a cultura da sua empresa, eu já vou te adiantar, não vai funcionar. Precisa ter a ver com a cultura daquilo que você realmente propõe no seu negócio.
Hoje em dia, principalmente com as mídias sociais, pessoal, não adianta mais ter o feijão debaixo do arroz. Feijão é em cima do arroz. Então, se você tem coisas para resolver, você tem que resolver. Não importa o quanto tempo dure. Deixe as coisas bem claras. Aliás, deixem as coisas ultra claras. Porque se elas não tiverem ultra claras na sua gestão, se elas não tiverem ultra claras na sua cultura, aquele plano que você quer não vai funcionar. Então, precisam estar claras. E, às vezes, infelizmente, os caminhos se bifurcam. Você precisa olhar para o seu time e saber se realmente vocês podem contar com aquelas pessoas. Não tem o que fazer. Ok? Muito bem. E para ser consciente, bom, eu falei um pouquinho aqui, usei o exemplo com o Daniel, a brincadeira com o Daniel sobre o ganha, 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 né? Que nada mais é do que você parar para pensar. Espera um pouquinho. Posso eu fazer, sei lá, ter feito investimentos em Bitcoin? Olha só, né? Que é a moda agora. Faço investimento em Bitcoin que eu vou ficar rico. Legal. Você fica rico. Mas o que você criou de valor para a sociedade? O que você mudou no mundo? Eu não digo que você não possa fazer investimento em Bitcoin. A questão não é essa. A questão é, que impacto que você vai deixar? Gente, nós vamos embora daqui. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho fé que todo mundo aqui vai passar para o lado de lá, né? Espero eu para o lado de cima. E o mundo vai ficar melhor ou pior com você, depois da sua passagem? É essa a pergunta. É isso aí. Com essa transparência toda, o compromisso com a verdade é fundamental. Se você não tem compromisso com a verdade, então fica difícil sustentar qualquer projeto, qualquer plano na sua empresa. E ser responsável e justo. Ser responsável e justo também significa ser responsável e justo com você. Porque a maior parte das pessoas que estão aqui sentadas pensa em todo mundo e pensa nelas por último. Porque isso é um fardo de toda a liderança, tenho certeza aqui. Se você está sentado aí me ouvindo, também um líder, eu tenho certeza que com certeza você prefere dar presentes do que receber. É um perfil psicológico. E normalmente acaba pensando em você por último. Esse é um exemplo de coisas bacanas. Um dos produtos que eu criei que fez mais sucesso na empresa, a Joaninha Eva, é uma joaninha que você dá para uma pessoa e depois você abre e tem uma frase da sorte lá dentro para você. E os royalties desse produto que foi criado vai para o Instituto Curumim. Por quê? Gente, fazer empresas é pesquisar no fundo, lançar produtos, lançar prestação de algum serviço que você quer prestar, é pesquisar lá no fundo aquilo que te irrita e os problemas que você realmente quer resolver no mundo. Uma coisa que eu nunca entendi muito bem na minha cabeça, uma coisa que eu ainda não aprendi a perdoar, é o sentimento de orfandade. Eu sempre, olha, eu até gaguejo quando eu entro nesse tema, olha só. Eu paro um carro no farol, vem uma criança de 5 anos, toda suja, te pedir alguma coisa. Aquilo me transtorna. Eu não consigo aceitar aquilo, eu não consigo perdoar esse pai, essa mãe. Eu não consegui resolver isso na minha vida ainda. Né? E aí eu criei aquele produto cujos royalties vão para um orfanato. Entende a criação das coisas? Vamos gravar mais uma aqui, ó. É importante você aprender a se apaixonar pelos problemas que você tem, pelos problemas que você quer resolver no mundo. É importante você se indignar. Né? Esse outro produto que eu lancei, por exemplo, eu peguei e fiz uma prancha de garrafa PET com o pessoal da ONG, né? E aí, sou eu aí remando no Rio Tietê. No Rio Tietê e no Rio Pinheiros. Esse foi um dos maiores riscos de vida que eu já corri na minha vida. Eu fiz isso aí para divulgar o filme desse produto. É um produto que a gente tem ele há 5 anos e é equivalente a 60 toneladas de produto não tóxico derramado no Tietê. A gente evitou que 60 toneladas de lixo tóxico fosse para o Tietê só vendendo esse produto. Então, é um outro exemplo de coisas que você inventa, de coisas que te irritam muito. Sabe uma coisa que me irrita muito em São Paulo? Cruzar a ponte do Rio Tietê e sentir aquele cheiro horroroso. Eu tenho certeza que, da mesma forma que a gente, no passado, né, você entrava no avião, as pessoas estavam fumando lá dentro. Hoje é impensável isso, né?
Eu tenho certeza que no futuro vai ser impensável. Você vai chegar e falar, nossa, gente, a gente cruzava o rio era sujo. Nossa, como a gente era. Não. Da mesma forma que a gente acha absurdo alguém que acendeu um cigarro dentro do avião. Eu tenho certeza que a gente vai evoluir nesse sentido. Então, para fazer tudo isso que eu fiz aqui, e se você quiser dar um passo além, se você já está muito bem, ótimo. Mas olha para você, você se sente bem? Você está mudando o mundo como? O que é que você está fazendo de realmente grandioso para melhorar quando você for embora? Né? E para fazer isso é necessário coragem, pessoal. A gente tem 3 palavrinhas, e eu acrescentei uma 4ª palavrinha, que é, você vai fazer um produto, tem que ter qualidade. Então, os produtos têm que ser bons, as coisas que você faz têm que ser belas, a sua negociação tem que ser justa, e, por último, você precisa aprender a colocar um componente heróico naquilo que você faz. Tá fácil? Então não é para você. Porque você tem que procurar coisas difíceis para fazer. Porque coisas difíceis são coisas que as pessoas não querem fazer. É preciso se apaixonar por problemas que você realmente quer resolver no mundo. E para isso é preciso de muita, muita, muita coragem. Por último, pensar nos investidores por último. Toda a relação, desde o cliente, que é o mais importante, até nós, mensageiros, os funcionários, né, os fornecedores, os investidores no nosso ciclo vêm por último. Apesar da interdependência, pensar no investidor por último, pensar em você por último, é a melhor forma de manter uma empresa sadia. Você satisfazendo a cadeia nesse formato, é mais fácil você assegurar o seu investimento pensando em você por último do que colocando você como investidor em primeiro lugar. Então, pessoal, e aí? Já descobriram o que significa ser bem-sucedido? O que significa para nós ser bem-sucedido? E aí eu quero deixar um pensamento meu para vocês. Para mim, ser bem-sucedido é como um artista é capaz de colocar aquilo que você pensa do mundo nas suas ações. Um artista não pinta um quadro ou faz uma música, por exemplo, aquilo não é o que ele pensa do mundo? A Nação Verde é essa empresa com esse espírito de busca. A Nação Verde, eu como empresário, dirijo a minha empresa de acordo com os meus valores e de acordo com o que eu penso do mundo. O que eu penso do mundo, aquilo que eu gostaria que o mundo fosse, é o que eu pratico na minha empresa todos os dias. E eu desejo a você esse tipo de sucesso. Obrigado, pessoal. Parabéns. Palmas para o Ricardo. Hey. Parabéns, Ricardo. Deixa eu subir aqui para te agradecer. Parabéns. Então, compartilhar da sua história. E aí, galera, valeu? Um empresário como nós e que tem várias experiências de sucesso, que cresceu com muito amor no coração, com muito propósito, coragem, amor, valores e maluquice, que todo empresário, todo empreendedor tem que ter. Parabéns pela tua história, tenho certeza que você inspirou muita gente hoje aqui. Okay? O propósito era, tipo, alguém pegou uma frase, uma palavra e falou, puxa, era isso que estava faltando para eu fazer meu mosaico. Eu vim fazer isso aqui. Pode ter certeza que você conseguiu. Vamos tirar uma foto. Palmas pro Ricardo! Muito bem, Ricardo. Nayumi Cogumelos, um presente para você também. Obrigado, tá? pessoal. É isso aí, galera. Mais palmas pro Ricardo, gratidão. Obrigado. Um belo case, belíssimo case para nós.